Olá pessoal, esse é um vídeo do nosso canal Implementando a Rotina e eu vou explicar para vocês esse código que eu criei aqui para explicar como funciona a estrutura na linguagem C. Primeiro, a gente definiu aqui quais são as bibliotecas que vamos usar. Importante o ctype.h, que é para poder usar o toOper aqui para transformar para maiúsculo tudo que a gente quiser. E aqui eu defino a minha estrutura, que eu chamei de classe, tá? Porque o nosso contexto aqui é o cálculo da média de nota de aluno. Então eu criei uma estrutura chamada classe, e dentro da minha classe eu tenho o número da chamada do aluno, o nome dele, que eu criei um char aqui com tamanho 30, a média, que eu usei o tipo float, ponto flutuante, e criei também uma variável do tipo inteiro aqui para dizer se ela foi aprovada ou não, tá? Então aqui a gente inicializa as variáveis, tá? E essa é a parte mais interessante da estrutura. Eu estou criando uma estrutura, na verdade estou criando um vetor, né, do tipo estrutura. Então eu tinha criado aqui a minha estrutura, que eu dei o nome de classe, e eu estou criando aqui um vetor do tipo da minha estrutura. Ou seja, no início do programa, eu anuncio aqui que é um cálculo de média de notas de alunos, né? Pergunto qual o número de provas, o número de trabalho e o número de alunos, né? E aí eu vou criar a minha estrutura classe aqui exatamente com o número de alunos que o usuário escolheu, tá? Então aqui eu vou criar uma estrutura de repetição, onde vai variar entre o número de alunos que a gente escolheu aqui, tá? E o interessante para explicar esse código aqui é por que a gente está usando estrutura. Porque na estrutura a gente pode criar vários atributos, várias variáveis, digamos assim, desse tipo aqui. Então eu tenho um vetor do tipo da minha estrutura, que é classe, e dentro da minha classe eu tenho vários atributos: número da chamada, o nome do aluno, a média dele e se ele está aprovado ou não. Então, quando eu entro nesse laço de repetição, ele pergunta qual que é o nome do aluno, e eu vou atribuir o nome a um registro que está dentro do meu vetor, tá? Então eu vou colocar o nome dentro dessa posição do meu vetor aluno. Vou perguntar o número dele na chamada, ao fazer a mesma coisa. Inserir dentro desse atributo da minha estrutura aqui. Lembrando, aluno é o vetor que a gente criou do tipo estrutura classe, tá? Então a gente atribuiu aqui o nome, o número da chamada do aluno. Então cada iteração aqui do nosso laço de repetição, por exemplo, eu estou aqui na posição 0, então eu tenho o nome João e o número da chamada do João. A partir do momento que eu iterar aqui, que eu for para a posição 1, eu posso colocar o nome Maria e o número da chamada da Maria, e assim por diante. Dentro do cadastro aqui do João, por exemplo, a gente vai colocar qual é a nota da prova, porque lá no início a gente perguntou qual é a quantidade de provas, qual é a quantidade de trabalhos, né? Então a gente vai iterar aqui também o número de provas, tá? Que foi recebido aqui no início. Então, de acordo com o que o usuário digitou, a gente vai iterar quantas vezes for necessários aqui, de quantas provas ele criou. Então o usuário vai digitar o número da nota da prova. Eu faço uma validação, porque eu não posso aceitar uma nota que seja menor que 0 ou maior que 10, porque a nota vai de 0 a 10 nesse caso aqui, tá? Então, se o usuário digitar alguma coisa que seja menor que 0 ou maior que 10, a gente vai mostrar na tela aqui valor incorreto, digite novamente, e ele vai
receber essa nota novamente até o usuário colocar uma nota válida, tá? Sobre o trabalho é exatamente a mesma coisa. Eu também faço uma validação entre maior e menor que 10, maior que 0 e menor que 10, tá? Ele vai fazer sempre essa validação e vai estar sempre acumulando aqui, ó, na nota da prova, os valores que a gente digitar aqui quantas vezes for necessário. Ao final disso, a gente vai fazer um cálculo aqui para saber qual que é a média da nota. Nesse caso, a gente usou a prova valendo 7, né? O peso 7, na verdade. A nota pode ser de 0 a 10, mas o peso dela é 7. E a nota do trabalho com peso 3, tá? Então, o aluno na posição 0, por exemplo, do nosso vetor, que no caso é o João, né? A média da nota dele vai ser a nota da prova, né? Que é o acúmulo das notas da prova, mais o acúmulo das notas do trabalho vezes o peso, tá? Aqui a gente faz o cálculo da média. Se a média foi 7, e aqui se a média foi menor que 3, maior que 7, enfim, tem uma regra aqui de negócio que a gente vai definir se ele está aprovado ou não. Por fim, a gente vai imprimir na tela quais são as médias e as notas dos alunos, e ainda tem um menu de estatísticas, tá? Eu fiz aqui um switch case, criei uma variável do tipo caractere aqui, OP, que significa opção, e recebi aqui o valor, se vai ser A, se vai ser B, tá? Aqui, que nem eu falei, a gente declarou o ctype lá, e a gente vai transformar tudo para maiúsculo, para ele não ter que fazer várias validações aqui, independente se ele digitar A maiúsculo ou A minúsculo, ele vai receber aqui sempre A maiúsculo ou B maiúsculo, perdão. E aqui a gente vai poder mostrar umas estatísticas de todos os alunos aí, aprovados ou reprovados. Lembrando, o vetor aluno é do tipo estrutura, e a gente salvou dentro da estrutura, dentro do vetor, aprovado. Aqui, ó, voltando, a gente criou um inteiro do tipo com nome aprovado. Então, o João, que está no vetor na posição 0, está aprovado. A Maria está na posição 1. A gente vai sempre olhando aqui se está aprovado ou não, e aí a gente vai iterando e sabendo o número de aprovados, etc, vai criando as estatísticas. É um código até que simples para você entender como funciona a estrutura em C. É bem parecido com a orientação objeto, que a gente cria aqui um objeto de um tipo, né? E cria atributos para ele, e esses atributos podem ter vários outros tipos. Não é orientação objeto, mas é bem parecido. É interessante para entender. Bom, o vídeo acaba aqui. Se você gostou, se inscreve no canal, clique em gostei, vai ser muito importante. Se tiver dúvida, comenta aí abaixo do vídeo ou manda um e-mail pra gente, tá? contato@implementandoarotina.com. A gente tá aí para ajudar. Valeu, um abraço.